Bom dia. Vou só esperar mais uns minutinhos. A gente esperar um pouquinho mais a galera entrar, se sentir à vontade. Bom dia, Gilmar. A gente vai esperar um Dia, pouquinho, tá bom? bom dia a Só uns todos. 2 minutinhos para a galera entrar e se sentir à vontade aqui com a Ok. gente hoje. Vamos ao vivo. Quiser tomar uma aguinha também, viu, Gilmar? Obrigado. Bem, eu vou dar início aqui ao nosso Ativo Talks. Inclusive, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Jaine e hoje a gente vai direto a um ponto para falar sobre um tema que ele deixou de ser exclusividade da TI, né? E ele virou pauta prioritária na mesa dos CFOs, dos diretores e dos gestores de negócio, porque eles acabam se perguntando em como maximizar cada centavo investido em tecnologia. E para a gente construir esse raciocínio hoje, eu estou com o Gilmar, ele é o nosso especialista aqui na Ativo. Gilmar, seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigada por tirar um tempinho do seu dia para estar aqui com a gente, para poder dividir, né, todo esse conhecimento que você tem. E antes da gente entrar, né, nas dores do mercado, conta para quem está assistindo quem é o Gilmar no dia a dia da Ativo e como que a sua trajetória ela se cruza nessa missão de gerar eficiência nas empresas. Se apresenta um pouquinho aí para gente. Claro, Jane. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Gilmar Pereira, né? É, eu atuo na área de negócios junto à Ativo. São mais de 30 anos atuando na área de telecomunicações de TI, né? O que me trouxe assim um background muito bom, né? De conhecimento sobre essa evolução tecnológica que vem acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente nos últimos 10 anos, 8 anos, né? E o meu trabalho dentro da Ativo consiste em interagir com os prospects, né, os possíveis clientes, interagindo com os CEOs, CFOs, heads de TI, gerentes de governança, mapeando junto a esses prospects como está a maturidade deles com relação à governança de TI, né? O que eles estão fazendo para otimizar recursos, para ter informações precisas para tomada de decisões, como está a maturidade desses clientes. Esse é o trabalho que eu venho fazendo dentro da Ativo, né? Mapeando essas necessidades e procurando oferecer a esses possíveis clientes uma plataforma de governança que consiga atender todas as necessidades desses gestores, né? Como nós sabemos, aí, o investimentos em tecnologia vem crescendo a cada dia e não pode ser diferente. E então é imprescindível que esses gestores, esses CEOs, CFOs, enfim, eles tenham como mapear essas informações, que muitas vezes estão aí alocadas em vários setores, não é? Para que eles possam ter relatórios precisos e relatórios que permitam tomada de decisões importantes nas empresas. Pois é, né, Gilmar? Porque quando a gente fala sobre tecnologia, a gente está falando de algo que está em constante transformação e em constante adaptação, né? Então, você acompanha esse mercado aí, é um mercado um pouco desafiador, né? Mas muito obrigada por estar aqui novamente, estar compartilhando seus conhecimentos. E como eu comentei agora há pouco, né? Porque o cenário que a gente vê hoje, ele é bastante desafiador, porque os investimentos em transformação digital, eles não param de crescer, mas só que na mesma proporção, a pressão também pela redução dos custos, como você comentou, ela é gigante. E o desafio nas empresas, ele acabou mudando. Ele não é mais sobre comprar tecnologia, né? E sim como garantir que cada ativo eles gerem um valor real do início ao fim. E hoje, junto com você, eu quero desmitificar a gestão dos ativos. Eu não quero falar sobre planilhas de controle ou inventário estático, mas eu quero falar de uma estratégia financeira de economia circular e de sustentabilidade, de CAPEX e OPEX, né?
E assim, a pergunta que eu te faço para a gente abrir esse nosso debate hoje é, como é que as organizações elas estão realmente aproveitando esses investimentos da melhor forma, esses investimentos em tecnologia? Pois é, Jaine, é uma pergunta bastante interessante, né? Por quê? Essa corrida por tecnologia, né, que vem aí dos últimos 8 anos, ela é enorme, né? Porque nenhuma empresa hoje consegue sobreviver sem ter tecnologia, né? Então, você teve aí, num primeiro momento, as empresas, principalmente as de médio porte, né? Porque as de grande porte já vinham aí com um histórico, né, bastante bom, principalmente as multinacionais aqui no Brasil, mas as empresas de médio porte, a grande preocupação era investir em tecnologia. Então, é contratar softwares, contratar hardwares, contratar licenças de software, contratar notebooks, celulares de última geração, para permitir que essas empresas atendessem o mercado, né? E isso é natural porque hoje todas as áreas da empresa, de uma empresa, elas necessitam de tecnologia para poder concorrer, né? Então, você vê que a área de marketing precisa de tecnologia, a área financeira, né, a área comercial e a área de operação. Todas elas precisam investir em tecnologia e cada dia mais, né? Agora, como gerenciar isso? Chegou um ponto em que a maioria das empresas, elas possuíam tanta infraestrutura e as informações estavam tão dispersas que havia um grande problema em entender o que realmente as empresas tinham de infraestrutura, como otimizar esses recursos e, principalmente, como diminuir gastos. E se chegou no momento em que o gasto com infraestrutura ele se tornou gigantesco, né? Você veja, por exemplo, num recente levantamento feito agora no início do ano de 2026, se verificou como as empresas de médio e grande porte estavam gastando com soluções de infraestrutura. E se levantou que essas empresas estão gastando entre 8% e 12% da sua receita líquida em infraestrutura de TI. É muito dinheiro. É E as, muita coisa. muita coisa. E as organizações, principalmente no setor hospitalar, no setor farmacêutico, no setor financeiro, esse valor é mais elevado ainda, não é? Porque são instituições que necessitam de muito mais infraestrutura, principalmente em se tratando de proteção de dados, enfim. E uma Então, infraestrutura sempre atual, né? sem Sempre dúvida, atualizada. sem dúvida, não é? Porque o grande problema também que acontece, Jaime, é você manter dentro do seu parque dispositivos obsoletos, né? Porque de um lado você investe muito, mas no outro lado, na ponta, você não tem uma infraestrutura que possa atender essa necessidade. E como controlar esses dispositivos obsoletos, né? Como gerenciar esse parque, não é? Então, às vezes você mantém uma infraestrutura obsoleta, notebooks, desktops obsoletos, e, ao mesmo tempo, você investe em infraestrutura desnecessária. Porque o grande problema é você ter uma governança sobre isso. Como governar toda essa infraestrutura? Então, isso tem sido um desafio muito grande por parte de toda a cadeia, né, de infraestrutura das empresas aqui no Brasil e no mundo também, né? Não vamos dizer que só no Brasil isso acontece, né? É. No mundo afora também deve ser bem complicado. E como você comentou, né, sobre as empresas de grande porte também, elas sempre precisam ter uma governança, gestão e governança. As duas coisas são coisas bem diferentes, mas elas precisam ter isso para entender exatamente como que vai funcionar, né? São tantos ativos, são tantas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, que às vezes as pessoas não têm controle, né, sobre esses ativos. Sem dúvida, né? Porque existe, assim, uma diferença muito grande entre governar e fazer a gestão, né? Conta um pouquinho para a gente, agora eu quero saber essas diferenças. Porque se você analisar bem, o que é governar? Governar é você estabelecer regras, né? Dentro de um sistema, dentro de uma empresa, você estipular métricas
que vão trazer os resultados esperados para aquela companhia. Então, você desenha, né, você mapeia quais serão as regras que vão gerenciar as empresas em todos os setores, seja no setor financeiro, de marketing, comercial, tal, você estipula essas regras. Aí vem a gestão. E a gestão, ela tem de criar ferramentas que permitam essa governabilidade, né? Então, existe uma diferença muito grande, né, em você ter uma governança e você ter uma gestão. Uma, você estipula as regras. A outra, você cria condições para que aquelas regras de governança elas sejam atendidas, Sejam aplicadas, né? sejam aplicadas. E como eu disse no início, o que acontece hoje dentro das empresas é que as informações elas estão dispersas em vários setores, né? Então, você tem lá o setor financeiro com várias licenças, ele tem SAP, ele tem Oracle, você tem o setor de marketing, você tem o setor de projetos, e as informações desses departamentos, elas estão dispersas. A empresa possui todas essas soluções, mas ela não tem como ter isso orquestrado numa única plataforma. Então, quando os gestores têm que gerar relatórios, principalmente para discutir investimentos futuros ou solicitação de novos investimentos, há uma dificuldade muito grande, porque ele tem de buscar essas informações em vários sistemas, não é? Então, o que, na verdade, nós oferecemos no mercado é uma solução que orquestra todas essas soluções e traz para os nossos clientes a capacidade de, em uma única plataforma, ele ter todas as informações que possam gerar relatórios gerenciais importantes, o que é uma grande dificuldade, não é? Nós sabemos que existe aí um ruído muito grande entre TI e financeiro. TI faz uma solicitação de investimentos para o financeiro, e o financeiro pede informações para a TI por que isso é necessário, né? Por que é necessário esse investimento? A empresa não dispõe de infraestrutura para atender isso. Quer dizer, não existem equipamentos aí dispersos que podem ser utilizados, né? E qual vai ser o ROI? Qual vai ser o retorno desse investimento? O que esse investimento vai trazer de lucratividade para a empresa e o que esse investimento vai trazer de um autoatendimento para os clientes? É São muitas complexo. perguntas que essa falta de governança pode trazer, e perguntas seríssimas, principalmente que podem mexer no bolso, né? Enormes, né, Jaine? Porque isso afeta o caixa lá na ponta, né? É. E que a gente sabe que quando mexe no bolso é uma outra história totalmente diferente, é onde a galera realmente começa a trazer mais atenção, né, para esse assunto, porque é extremamente importante. A gente está falando aqui de empresas que às vezes pode ter, não sei, 100 mil funcionários, empresas gigantescas que às vezes não Sim. têm esse controle, né? Aí, quanto maior, maior a dificuldade, Quanto maior, maior o problema. maior o problema, né? É o que disse aí, né, Gilmar? E assim, eu concordo bastante com o que você comentou. Você teria mais algum comentário para fazer sobre esse assunto? Não, existem várias situações, Várias assim, né? vertentes, né? Várias vertentes, né? Você vê, como nós dissemos, o investimento é grande, né? E hoje nós temos um outro advento, né? Que é o IA, né? As empresas buscando essa inteligência artificial, e para isso o investimento é maior ainda, porque você tem que investir muito em CPUs, né? Você tem que ter depois toda uma infraestrutura preparada para suportar essa nova solução, não é? O investimento é alto, o retorno é demorado, não é? É, então, quer dizer, cada dia mais as empresas estão gastando mais com infraestrutura. E aí vem aquele outro dogma, né? Existe o custo necessário e o custo desnecessário, né? E hoje o que a gente percebe é que muitas empresas, por não terem essa governança, por não terem essa gestão adequada por equipamentos, acabam tendo um custo desnecessário, né? Não é incomum você verificar empresas que estão adquirindo licenças ou mesmo equipamentos, sendo que esses equipamentos eles estão disponíveis nas empresas, né? Eles estão disponíveis, eles poderiam ser usados,
Mas, como não existe uma governança, não existe uma visibilidade. E há um dado mais importante ainda, Jaine, que é as aquisições realizadas sem uso. E isso não é pouco, E o que né? acontece bastante, né? Muito, Isso deve acontece acontecer muito. bastante. Você veja, por exemplo, que existem empresas aí com uma quantidade enorme de licenças de software, mas nem todas elas estão sendo usadas. Ou mesmo linhas móveis, né? Por quê? Porque um colaborador ele deixou a empresa e ficou lá a linha móvel dele. Aí o gestor botou lá na gaveta, e aí você contrata um novo colaborador, você não sabe que existe esse dispositivo em estoque. E eu não estou falando só de linha, eu estou falando de licenças, eu estou falando de outros dispositivos, e Tanto acabam de sendo, hardware como de software, né? Tanto sim, físico como digital. sem dúvida, né? E aí começam a fazer essas aquisições desnecessárias, e chega um ponto em quando se verifica qual é o gasto com infraestrutura, há um grande susto. Porque você veja, até pouco tempo atrás, o custo de um colaborador era o salário e os benefícios, não é? Era isso, era a folha de pagamento. Só que hoje, um colaborador, às vezes, ele precisa de tanta infraestrutura, ele tem uma necessidade tão grande de licenças, de projetos, enfim, que às vezes o custo de infraestrutura dele é superior ao salário, não é? E isso é complicado. E não tendo essa governança, quando você migra esse colaborador para uma outra área, como é que fica? Onde é que se vê onde está toda essa infraestrutura? Né? Onde ela está? Ela está com o gestor? Para que área que ela foi? E aí não tem essa visibilidade, e o que ocorre? Uma nova aquisição. Você veja, por exemplo, uma coisa interessante, são empresas, por exemplo, que você deve já ter visto, todos já viram, no ramo de construção civil. Uma Aí um ramo construtora, complicado, hein? com- Já trabalhei também. já É um trabalhou? ramo, já é um ramo diferente. Muito diferente. Então, e isso também acontece tanto, o que eu vou falar para você, acontece tanto na construção civil quanto nas empresas de varejo. O que acontece? Uma empresa, ela constrói um prédio, ela cria um showroom. E lá no showroom existem lá dezenas de comerciais, pessoas que vão fazer a venda desses apartamentos. Perfeito? E isso vai durante um tempo. Aí, o prédio foi vendido. Esses equipamentos retornam para onde? Esses Quem é que notebooks, controla? esses celulares, para onde que eles voltam? Não é? Então, como é que essas grandes construtoras, eu conheço algumas, como a Gafisa aqui em São Paulo, como construtora Tenda, que tem um nível de construção gigantesco, né? Como é que isso é gerenciado? Você veja também nas empresas de varejo, né? Você tem empresas que elas desmobilizam uma certa loja, não é? Desmobilizam as lojas e todos esses equipamentos vão para onde? Aí amanhã ela cria uma nova unidade. Ela desmobilizou uma loja em São Paulo, ela criou uma unidade no Pará. E esses equipamentos? Onde é que estão? Onde é que fica? Onde é que fica? Nós vamos comprar novos equipamentos para atender essa nova unidade lá no Pará ou qualquer outro lugar do Brasil? E é aí que acontecem as aquisições desnecessárias, não é? Então, a governança, ela permite que a gente faça um rastreamento de tudo isso, né? Possibilita que nós saibamos, que nossos clientes saibam o que está disponível, né? Isso é importantíssimo. E a maioria das empresas, Jaine, não tem isso, não. Né? Como eu te disse, tem muitas informações, mas elas não estão concentradas, elas estão É. dispersas. Né? É um grande problema, existem casos aí interessantíssimos, né? dessa, dessas aquisições e dessa falta de governança gerando um gasto desnecessário enorme nas empresas.
Eu concordo plenamente com o que você comentou, Gilmar, porque a informação ela está sempre acontecendo, ela está sempre ali. E como você comentou, né? Às vezes o financeiro tem uma informação, a área de TI tem outra, o comercial tem uma outra informação. A informação ela vai estar, mas ela só não vai estar sendo gerida, né? E você tocou também nesse ponto da curva de valor, que é o que mais a gente percebe no mercado. E é um verdadeiro desperdício silencioso, como você comentou, porque muitas empresas elas sofrem com os extremos. Ou elas substituem o hardware precocemente por falta de dados, ou então elas estendem de forma perigosa a vida útil de computadores e servidores obsoletos. E nisso elas geram exatamente um custo absurdo de manutenção e chamado de suporte, né? E sem contar também aqueles famosos ativos fantasmas, como você falou, que são computadores que às vezes o colaborador saiu, ficou lá na empresa, ninguém tem o controle disso, não está em nenhum relatório, não está registrado em nenhum lugar. E ele vai ficar lá, consumindo manutenção, às vezes consumindo a própria licença que o colaborador utilizava. Então, realmente é bem complicado, né? Ou então, aquele lote de notebook, smartphone pegando poeira no estoque, é uma situação que fica bem complicada. Mas assim, Gilmar, você, olhando para esse cenário de gargalos, como é que essa falta de visibilidade ela pode impactar diretamente o planejamento financeiro e orçamentário que os diretores e CFOs eles tanto sofrem para achar, para fechar, na verdade, né? Porque todo mês está ali, todo mês tem um custo invisível e ele não sabe como explicar. Como é que isso pode afetar diretamente? Pois é, Janine, isso afeta e afeta muito o caixa lá na ponta, né? Afeta bastante. Mexeu no bolso, É mexeu porque com o quando bichinho você grande. fecha lá, e algumas empresas fecham trimestralmente, outras semestralmente, outras anualmente, que elas fecham lá receita versus despesas, e aí esses diretores se deparam diante de uma situação muito, muito complicada, né? Que é o custo de infraestrutura, né? A infraestrutura ela tem que existir, é lógico que toda infraestrutura tem um custo, mas qual é o custo correto, né? O que se deve pagar, né? Isso é um grande problema. Porque, voltando novamente, não há uma ideia correta por parte da maioria das empresas de onde estão sendo utilizados esses custos, não é? Quem é que está gastando o quê, né? Poxa, nós tivemos um gasto enorme aqui de infraestrutura, mas deixa eu ver aqui, com o que nós estamos gastando mais? Como é que os gestores de cada área, eles têm a visibilidade dos seus custos reais, né? Com o que eu estou gastando mais? Quem é que está gastando mais? Por que está sendo gasto? Com o quê? Com o quê? Com o quê também está sendo gasto. Né? Então, é complicado. Se não se tem, se as empresas não têm relatórios que permitam eles terem essa visibilidade de saber o que está gastando e quem está gastando, vira uma coisa assim, sem gerenciamento nenhum. Você concorda? Poxa, Concordo plenamente. eu sei que eu gasto, mas eu não sei onde eu gasto. E eu não sei quem gasta, né? É um problema terrível isso, né? Para fechar a conta lá no final. Aí o diretor de TI ele pede investimentos para o CFO. Aí o CFO ele pede informações, né? Tá Quer bom. saber por quê, né? Por que eu preciso desse investimento a mais? Por que eu preciso desse investimento? Olha, eu quero que você me mostre o seguinte: com o que nós estamos gastando, né? Com o que? Nós estamos gastando esse dinheiro todo em infraestrutura, mas nós estamos usando tudo isso? Será que nós estamos usando? E aí vem aquela outra governança de aquisições, por exemplo, de licenças, de link de dados, de outsourcing de impressão, que não estão sendo utilizados, mas você está pagando. E ele não tem nem noção disso, né? Tem nem noção desse pagamento. Tem, porque o financeiro vai lá e paga. Ué, se chegou a conta aqui, eu tenho que pagar, né? Ele não tem, de certa forma, a obrigação de saber quem está gastando. Isso é uma obrigação do gestor, né? De poder informar para o CFO com o que está sendo gasto. Mas se ele não tem informação sobre isso, como é que ele vai diminuir esse ruído que é tão grande entre as empresas, entre financeiro e TI?
Como ele vai diminuir, né? Ou como ele vai diminuir o gasto, ou como ele vai arrumar novos investimentos se ele não tem um relatório específico mostrando todos esses tipos de gasto, né? Realmente é bem difícil argumentar quando a gente não tem algo concreto ali para mostrar o que está acontecendo, para mostrar o problema que está acontecendo. É uma Sim, questão bem complicada. e complicado também, Jaine, quando se fala em reduzir custo, é, é uma palavra complexa, né? Porque reduzir custo é mais ou menos quando uma empresa ela pega e corta o cafezinho dos empregados, Isso aí toca no coração, não? cafezinho. Só ele corta o cafezinho dos empregados. Para o colaborador, qual é a visão dele? Nossa, essa empresa vai quebrar, tá cortando até o cafezinho. Para o sujeito, que, né, para o diretor que falou, eu vou cortar o cafezinho, ele fala assim, não, eu vou implantar essa política para as pessoas se conscientizarem de que estão gastando muito. Resultado é nenhum. O resultado é nenhum, não é? Então, essas medidas de redução de custos, ela tem a ver com otimização de recursos, né? Por quê? Existem recursos que podem ser otimizados. E se você otimiza esse recurso, você diminui o custo, né? Quer dizer, você não impactou a empresa, você não criou um mal-estar perante os colaboradores, você não deixou de entregar aquilo que a empresa precisa entregar, mas você não teve que gastar mais para isso. Você otimizou o que você já tinha e que pode ser utilizado, não é? Então, isso é gerenciamento, né? Só um comentário, Gilmar. Você percebe que sempre volta nesse assunto da governança quando a gente fala? Sem Porque dúvida. quando não se tem realmente esse controle e você precisa economizar gastos, né? Cortar isso, você não vai saber o que você precisa de fato estar cortando, estar deixando de usar. E aí você vai cortar aquela primeira coisa que vem na sua cabeça que você acha que é o que está causando o problema. É Entendeu? Então verdade. sempre volta nessa questão da gestão, não tem para onde fugir. Por mais que as empresas e as pessoas fiquem firmes nisso de não querer, eu acho que já está sendo bem gerenciado, ou até às vezes acostumados, né? Que é uma coisa que a gente vê bastante acontecendo, elas vão só querer cortar o custo que elas acham que vai ser necessário, e elas podem ou trazer prejuízo, ou então atrasar algumas outras coisas dentro da própria empresa sem essa gestão e essa governança. Ah, mas sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E aí nós vamos falar também uma coisa importante, né? Quando as empresas começam a descartar aquele lixo tecnológico, né? É um problema também que vem surgindo bastante, né? Muito, né? E aí se depara com o quê? Com ESG, né? Importantíssimos nas empresas hoje, né? Então, existe também esse gerenciamento do que vai ser descartado, né? Como descartar? Né? Porque existem empresas que pagam multas pesadas em função desse lixo eletrônico, né? Então, tem de se criar políticas, mas essas políticas elas têm que ter governabilidade, né? O que eu vou descartar, quando e como? E por quê, né? E por quê? E por E quê? por que que eu estou descartando, né? Então, você veja que, voltando a esse tema, que é o tema da nossa conversa hoje, governança. A empresa que não governa, que ela não tem uma solução de governança, ela tende a não crescer. Ela vai passar por vários problemas, né? Porque acaba não investindo naquilo que é importante, e isso vai dar problemas lá na ponta, no atendimento ao cliente, né? Porque você acaba não investindo em velocidade, né? Velocidade de informação, e isso impacta. Vai impactar onde? Ah, tá bom, eu economizei em infraestrutura, mas eu perdi o cliente. Economizou o quê, então, né? Então, você não economizou, né, na verdade. Exatamente. E- Então, veja que esse assunto de gestão, de fazer uma gestão adequada sobre todo o parque tecnológico das empresas, ele é de uma importância gigantesca, né? Eu já passei aí por algumas empresas onde eu verifiquei coisas assim, inimagináveis, né? Em questão de uma falta de gerenciamento, uma falta de governança, e refletiu onde? Na ponta, no caixa, né? Isso é complicado, Jaine, e a tendência é isso aumentar.
né? Porque a cada dia mais as empresas necessitam de infraestrutura, precisam de novas soluções, e então o investimento ele tende a crescer, não é verdade? E sem uma governança adequada, as empresas vão realmente enfrentar problemas graves, né? Elas podem se perder no meio do caminho, né, devido a essa falta de governança. É o que a gente comentou até agora aqui na nossa conversa, Gilmar. Essa governança ela é fundamental para todos os setores da empresa. Se você quer reduzir custos, se você quer investir mais na sua empresa, se você quer fazer com que sua empresa cresça mais, você precisa de um gerenciamento e governança de ativos que seja efetivo, entendeu? Que traga retorno de verdade, que te dê relatórios concretos, te dê relatório com todas as informações que você precisa. Porque, querendo ou não, isso vai ser a alma do negócio, entendeu? Você tem que saber o que você está investindo, você tem que saber o que você está gastando e você tem que saber se você está perdendo ou ganhando com aquilo. É um gasto invisível que as empresas elas deixam passar batido de uma maneira absurda, sabe? E é uma coisa que elas poderiam. Não vamos dizer que é fácil, porque realmente não é fazer todo esse gerenciamento, mas a partir do ponto em que elas têm noção disso, que elas têm noção de que esse gerenciamento vai trazer benefício para elas, é só questão de tempo ela até realmente começar a ver esse retorno, né? Assim, o ROI ele é rápido, né? O grande problema também, Jaine, é que não todos, mas muitos gestores, eles estão na zona de conforto, né? Coisa tá andando, a coisa tá andando. Não Eu tá não vou andando, não mexer tá com isso. andando. Eu não vou mexer com isso. E eu já me deparei com isso muito assim, é de que quando você começa a fazer uma governança efetiva dentro de uma empresa, é lógico que você descobre os erros, você descobre as falhas. Mas acontece que muitos gestores não querem assumir essa falha e não querem que o risco dessas falhas estarem visíveis. Então é preferível ficar na zona de conforto do que buscar uma plataforma que possa trazer esses relatórios de uma maneira segura, de uma maneira inteligente, né? Mostrando quais são as falhas, para que essas falhas possam ser corrigidas e que a empresa vá crescendo dentro desse mercado tão complexo com custos menores. Ou então que ela tenha custos, mas ela tenha custos necessários, né? E custo sempre vai haver. Mas os custos necessários é que são importantes, e não os custos desnecessários. E é o que muitas empresas passam hoje, é pagarem muito pelo que não precisa. Pois é, eu concordo plenamente com isso, Gilmar. E você comentou sobre a questão de arriscar, né? E assim, arriscar realmente é uma coisa que deixa todo mundo um pouquinho com o pé atrás. Porque, querendo ou não, ou a gente arrisca ou dá certo, ou a gente arrisca e dá errado. Mas é uma questão de vida, assim, não só para o negócio, entendeu? Arriscar faz parte de tudo. Porque se você não. Tem até acreditado, né? Quem arrisca não petisca. Mas quando você arrisca para dar esse próximo passo, é uma questão que você vai ter um retorno, entendeu? É um medo que as empresas têm, que às vezes, para mim, particularmente, é um pouco incompreensível, sabe? Porque se você não assumir esse risco de governar tudo isso, você vai ficar perdido e posteriormente pode ser até pior, entendeu? Então é uma questão que as pessoas elas têm que entender. E aquele famoso gasto invisível também, né? Que ela corrói a margem do negócio. Só que, Gilmar, agora eu queria mudar um pouquinho o foco, né? Eu queria mudar um pouco o foco para a gente falar da solução. E que para virar esse jogo, a gente precisa falar de uma visão estratégica real, né? E o que a gente chama de gerenciar o ativo do berço ao túmulo. Que significa acompanhar, né, aquela jornada, desde o planejamento da compra, passando pela alocação inteligente, a extensão segura da vida útil e até o descarte ecológico, a logística reversa, como você comentou. E assim, a gente vai transformar o fim da vida útil do hardware em uma conformidade ESG, né? E até em retorno financeiro. E quando a gestão do ciclo de vida ela é madura, a TI ela deixa de ser vista como um centro de custo e ela vai virar um motor de eficiência, exatamente trazendo aquela governança que a gente precisa. Mas, Gilmar, como a gente estava comentando, a galera que não quer arriscar, para quem ainda está muito relutante em mudar, quais são os maiores riscos que uma organização ela pode correr insistindo em operar sem uma visibilidade completa dos ativos? Qual o risco, assim, o que pode acontecer, sabe? É, os riscos são grandes, né? Eu até poderia dizer, Jane, que
O risco ele existe, né? Eu acho que o risco não existe Isso é como para ser tomado, às não vezes. haver riscos, né? Agora, você pode mitigar os riscos, né? E você só mitiga os riscos quando você consegue ter uma empresa que tem, assim, um background grande, que tenha um conhecimento muito grande do mercado e que tenha uma plataforma que realmente traga informações precisas. Aí, o seu risco é muito pequeno. Ou então você diminui muito esse risco, né? Procurando uma empresa que consiga orquestrar tudo o que você tem, entender e mapear todas as suas necessidades, evidenciar quais são os seus desafios e mostrar para você o caminho correto, né? Que é o que nós oferecemos. Quanto à sua pergunta, existem três pilares drásticos nisso. Por quê? O primeiro deles, Jane, é o caixa. Né? Porque, como nós falamos, quando começa a doer no bolso, a coisa é complicada, né? É complicado. Outro pilar é o atendimento, né? Você entregar aquilo que você prometeu ao seu cliente. Então, se você tem equipamentos obsoletos, ou se você deixa de investir em equipamentos que possam entregar aquilo que você prometeu ao cliente, você está correndo um grave risco, né? Porque você não está entregando aquilo que você prometeu, porque você não quis investir em tecnologia. E o terceiro é a perda de mercado, porque os seus concorrentes estão investindo, né? Seus concorrentes estão investindo cada vez mais. Se você tolhe esse investimento porque você não tem visibilidade e você deixa de investir, não porque você não tenha dinheiro, veja bem, mas é porque você não sabe por que você tem que investir. Isso é gravíssimo. E aí você não investe naquilo que precisa e voltando, você não investe naquilo que precisa e você investe naquilo que não precisa. Né? Então, nós temos esses três pilares, não é? Que é o caixa, que é você não entregar ao seu cliente aquilo que você prometeu entregar, mas em razão de você não investir, você chega a um ponto que você não consegue entregar aquilo, né? Porque você não consegue desenvolver nossos sistemas, você não consegue entregar equipamentos bons para os desenvolvedores e tudo mais, e você perde mercado. Você perde mercado. Você veja aí, muita gente acompanhou quando surgiram esses grandes redes de varejo, algumas resolveram atuar em lojas virtuais. Mas para isso elas fizeram grandes investimentos. Outras preferiram não fazer isso para não ter esse investimento. Quem é que está no mercado agora? Que investiram em lojas virtuais. Porque era a evolução do mercado. Exigia um grande investimento. Mas o mercado estava partindo para isso. Agora, se você para de investir, porque você não tem visibilidade do que você tem no seu parque, a tendência é você perder mercado. É, a gente pode considerar também como se estivesse parando no tempo, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de tecnologia. E como a gente mencionou no início, tecnologia é uma coisa que ela vai estar o tempo todo ali melhorando, o tempo todo precisando de investimento. Sim, Então, quando você ou não sabe no que investir, ou tem o receio de investir, você meio que fica travado no tempo e não vai saber para onde vai. Você vai ver os seus concorrentes ou até empresas de vários setores crescendo, investindo em tecnologia, e aí você vai ficar se perguntando: poxa, por que eu estou aqui ainda? O que que eu preciso fazer? Sabe? Isso é uma coisa que eu vejo acontecendo bastante também. sem dúvida. Acontece muito. E eu, por exemplo, tenho assim alguns exemplos interessantes. Não vou citar o nome das empresas, né? Por uma questão óbvia. Mas eu atuei durante quase 8 anos atendendo uma grande rede de laboratórios. É a maior rede de laboratórios do país. E veja só que coisa, o que é não ter governança. Estou falando da maior rede de laboratórios do país. O que acontecia, Jaine? Essa grande rede de laboratórios começou a adquirir outras redes de laboratórios, né, no Brasil inteiro. Então, ela lá e adquiria, por exemplo, uma grande rede de laboratórios num determinado local, e essa rede adquirida, ela tinha lá 60, 70 laboratórios.
E, obviamente, essa rede de laboratórios ela tinha toda uma infraestrutura, né? Ela tinha lá as suas, seus softwares, ela tinha os seus hardwares, ela tinha os seus links de dados e tal. O que aconteceu? Aconteceu que quando essa empresa adquiriu a outra, ela quis fazer o seguinte, que aquela empresa adquirida tivesse o mesmo processo dela, Mesmo padrão, né? mesmo Mesmo padrão, processo padrão. o que está muito correto. É lógico, tem que estar todo mundo no mesmo padrão. Muito bom. Nós começamos a fazer um trabalho dentro dessa empresa. E verificamos, por exemplo, o número mais ou menos era assim. Essa rede de laboratórios maior do Brasil, à época, ela contava com mais ou menos 850 a 900 laboratórios próprios. Já é coisa pra caramba. Muita coisa. Aí ela fez a aquisição de algumas redes de laboratórios em determinadas localidades e tal, ela fez essas aquisições. O número subiu para mais ou menos 1.400 laboratórios espalhados no Brasil. Então, veja, vamos falar, por exemplo, em termos de link de dados, né? Toda empresa, e quem é de infraestrutura sabe disso, toda empresa ela tem um link principal e ela tem um link alternativo. Se acaso o primeiro falha, o segundo entra. Bom, então vamos pensar assim. Ela tem 800, tinha 900 próprias. Ela comprou mais 400. Nós estamos falando aí de 1.300 unidades. Seria normal ela ter 2.600 links, não é? 2.600 links. É. Um link principal, um link redundante. Quando nós começamos a fazer um trabalho lá, eles tinham mais de 3.500. Ao todo, assim, Ao todo. Aí começamos a analisar por que isso aconteceu. Porque quando a empresa adquiriu a outra, o que ela fez? Ela contratou links para aquela. Sendo já que puxou o aquela que empresa exigia, né? tinha, né? É. Por exemplo, ela optou em que os links dela deveriam ser de Embratel e Claro. Só que a empresa adquirida, ela tinha de outros fornecedores. Ah, muito bem. Ao invés dela cancelar esses links, ela manteve esses links sem utilização. Mas ela nem sabia também sobre esses links, assim, foi aquele gasto invisível que a gente comentou que eles estavam tendo? É aquela coisa que nós falamos, né? Quando os departamentos não se conversam, A informação não flui. A a, gente inf- não. a informação não flui. Foi quando É. bateu lá no caixa que o CFO falou: não, peraí, Quando doeu no bolso, né? opa, o que é isso? O que está acontecendo? Não, não é possível. Aí começamos a fazer um levantamento, nesse caso específico de link de dados, e verificamos isso. Agora, você imagina outras coisas que tinham e começaram a ocorrer em duplicidade, não é? Então, essa empresa levou um tempo muito grande para poder se reorganizar em termos de governança e até hoje não está totalmente organizada. Vou dar um segundo exemplo para terminar. Uma das maiores redes de varejo do Brasil. Eu não vou citar também o nome, mas durante muito tempo foi uma das maiores redes de varejo do Brasil. Só que aí ela começou a passar por um problema financeiro, um problema de caixa, e ela começou a desmobilizar lojas. E hoje ela já não é mais a maior. Mas ela desmobilizava assim 30, 40, 50 lojas. Ela fechava a loja. Eu pergunto para você, ela cancelou os links? Não. Com certeza ela deixou ali rodando. Ela cancelou as linhas? Não. E vou te dizer uma Acredito. outra coisa que não veio à pauta, mas eu gostaria de colocar, que é, Não, sinta-se à vontade, Gilmar. que é a gestão patrimonial, Jaine. Porque você veja, existem empresas no setor de varejo, isso é mais comum, no setor farmacêutico também, né, farmácias, grandes redes de farmácias, elas desmobilizam unidades e criam novas unidades. Só que tem um patrimônio ali, né? Você tem mesas, você tem cadeiras, você tem ar-condicionado, você tem uma série de coisas da infraestrutura física. E muitas vezes as empresas não se dão conta disso, né? Você sabe o que elas fazem, que eu descobri há pouco tempo? Não tem agora esses grandes prédios, esse storage, que você pega seus móveis e bota lá dentro. Então você desmobilizava uma loja, pegava tudo daquela loja e jogava lá dentro daquele prédio. Aí você montava uma nova loja. Só que você sabia que tinham coisas naquele storage, mas você não sabia o quê.
Pô, tá E bom, eu tenho aí, lá, e aí, às vezes, antes de ver, já comprava novos e já entrava comprava novamente naquela questão de naquela, gastos naquela desnecessários. questão novamente, entendeu? Porque, eu sei que eu tenho cadeiras lá, mas quantas? Quantas Quantas? De que mesas? cor? Né? Servem para cá? De que É. cor? Está no padrão? Não está no padrão? Quer dizer, nós podemos utilizar, mas não sabia quanto. Então, hoje, a gestão, não só de infraestrutura de TI, mas gestão patrimonial, também é um dado muito importante e que as empresas estão começando a olhar para isso. Não é? Mas isso só se faz se você tiver uma plataforma que consiga trazer tudo isso, né? Que consiga trazer todas essas informações, e quando um gestor ou um gerente que cuida de expansão, ele for fazer uma expansão, ele fale, bom, para montar essa nova unidade, eu vou precisar de tantos notebooks, tantos desktop, tantas linhas móveis, tanto de mesa, tanto de cadeira, tanto de ar-condicionado. Eu tenho? Tem. Ele vai lá, entra na plataforma e verifica quanto que ele tem. É lógico que o gasto dele vai ser mínimo, porque ele tem aquilo. Então, é importantíssimo, né? E você veja, eu falei de duas empresas gigantes, gigantes, não é? Duas empresas que levariam um tempo para fazer essa gestão, né? E a gente está falando aqui de gestão de ativos, gestão Sim, patrimonial, igual você sim, comentou agora, que realmente, ok, essa gestão de você saber quanto link de dados você tem, quais tipos de licenças de software você está pagando, mas você saber também essa gestão patrimonial do que você também gasta, porque não é só a tecnologia ali, né? Também é o não, físico que compõe uma empresa que também gera gastos. e é Foi caro, uma né? ótima observação que você É, falou, Gilmar. Obrigada. é muito caro. Enfim, é isso, né? A governança é o que manda. E governança tem que ser feita por empresa como a nossa, que detém, assim, um conhecimento muito grande e que consegue realizar todo esse trabalho, né? E mostrar para os gestores que ele pode ter todas as soluções que ele tem, ele não vai deixar de ter. Ele investiu naquilo, ele não vai perder aquilo, não é? Mas todas essas informações vão estar num único lugar, não é? E essas informações vão ser necessárias para que o próprio sistema de governança possa gerar as informações que ele precisa para negociar com o financeiro, né? Para ter uma visão de investimentos futuros, para ter uma visão onde ele pode reduzir gastos, onde ele pode otimizar gastos, onde ele pode otimizar recursos. Só através de um trabalho feito dessa forma é que ele vai conseguir realmente crescer dentro desse mercado cada vez mais competitivo, né, Jane? Pois é, a governança ela é essencial em tudo, Gilmar, de tudo que a gente comentou aqui. Ah, mas antes eu só tenho um comentário para os nossos espectadores. Sinta-se à vontade para fazer perguntas. Ao final, a gente vai reservar um tempinho, tá bom? Para poder ler todas essas perguntas e estar respondendo aqui. Mas já podem ir mandando, depois eu vou tirar um tempinho e a gente responde, tá bom? Mas voltando aqui para a questão da governança, né, Gilmar? É de extrema importância, igual você falou, não tem como uma empresa hoje em dia, ainda mais se ela for de grande porte, ela não ter essa noção de gastos, essa gestão, essa noção de governança, né? Porque, querendo ou não, é com o tempo. A gente sabe que as empresas elas batem o pé, elas ficam receosas em relação a isso, porque elas também não sabem quanto tempo vai levar, né? Mas é um investimento que elas têm que pensar que poxa, eu estou fazendo agora. Daqui provavelmente a uns 2, 3, 4 meses, mais ou menos, eu já vou ter uma noção muito ampla de qual eram os meus gastos. Porque, como você falou, quanto maior a empresa, maior o problema. E maior o tempo leva para poder fazer toda essa governança. Mas uma vez que ela é implementada, acabou ali. Ela não vai ter mais problemas com isso, entendeu? Ela não vai mais ter problemas em saber o que está acontecendo, no que ela está gastando, no que está saindo, no que está entrando. E eu concordo plenamente com o que você comentou, Gilmar. Mas eu queria ir agora para um pouco o conceito, né? Eu queria mudar um pouco o conceito, eu queria ir direto para o chão de fábrica, para o dia a dia real das operações. E, Gilmar, na sua bagagem, atendendo empresas, implementando a metodologia, como é que essa visibilidade em tempo real sobre os ativos ela ajuda, de fato, as áreas de TI e financeiro a conversarem a mesma língua? Você consegue compartilhar para a gente algum exemplo de ganho operacional ou redução de custos que você já viu acontecer de perto? Aquele famoso case de sucesso? Você consegue compartilhar aqui com a gente? Não, os cases, eles são muitos, né?
Eu citei dois exemplos aí, né, da rede de varejo que eu atuei, Uhum. e também dessa rede de laboratórios, né, que, 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 que também é um grande exemplo disso, né? Mas, de fato, o que acontece é o que você acaba de dizer. Quanto maior a empresa, maior a dificuldade. E a dificuldade de convencimento também é muito grande, não é? Voltando àquela zona de conforto, né? A zona de conforto, a pessoa é, é, se sente bem com aquilo que está ocorrendo, e ela tem assim uma certa dificuldade em entender que ela precisa realmente de uma plataforma. Agora, sempre que se fala em investimento, se fala em ROI, né? Agora, com certeza, é, um bom planejamento de governança nas áreas de TI, é, ela traz assim um impacto de redução da ordem de 15 a 20%. Isso é imediato, né? Quando o colaborador ele começa a ter noção de quanto ele gasta, porque é importante que o colaborador também esteja inserido nisso, para ele ter relatórios lá que mostrem o que ele gasta. Porque, obviamente, todos nós temos aí uma dificuldade, né, em economizar. Mas quando o colaborador ele percebe que ele está gastando, e quando esse relatório chega para ele, ele sabe que aquele relatório não chegou só para ele. Aquele relatório também chegou para o gestor dele. Então ele fala assim, opa, alguém está olhando para eu gastando, né? Então, eu vou tentar gastar menos. Eu vou procurar otimizar esses recursos que eu tenho, não é? Na outra ponta também, existe uma coisa muito interessante, que é quando o colaborador está sendo cobrado por algo, Jane, que ele não está utilizando. De repente, ele usou uma licença lá de M-Project durante um tempo, mas o projeto acabou, ele não está usando mais. Mas aquilo ainda está sendo cobrado. E muitas vezes aquilo não está sendo utilizado. Não é que está sendo cobrado e aquilo está sendo utilizado por uma outra pessoa. Não, às vezes aquilo não está sendo utilizado. Então, o colaborador, uma boa governança, ele tem que permitir que todas as áreas tenham visibilidade, gente, né? Do diretor ao colaborador, né? Para que o colaborador ele conteste aquilo que ele não está usando. Olha, isso não está comigo. Uhum. Bom, se não está, já acendeu um alerta lá. Falou, bom, se não está com ele, onde está? Em algum lugar tem que estar. Então, esse trabalho, Jaine, de ficar buscando descobrir os ativos que estão sendo pagos e não estão sendo utilizados. Descobrir que aquele colaborador, se ele está gastando muito ou pouco, que aquela área está gastando muito ou pouco, né? E principalmente também, já em um dado importante, que é a negociação. Olha, veja, se você descobre que você está gastando um valor muito grande com licença de software, por exemplo, e você é atendido por uma empresa que tem esse background, que ela tem essa informação de mercado e que te consegue auxiliar nessa negociação, que consegue te dar subsídios para que você possa chegar lá no seu fornecedor e negociar aquilo, procurando uma redução de custos, ou então procurar um novo fornecedor que te atenda tecnicamente melhor do que o que você tem com um custo menor, é ganho. Agora, isso só pode ser feito se você tiver uma plataforma que te dá tudo isso. E que se você tiver uma empresa que tenha conhecimento, né, dentro do mercado, para poder te oferecer essa solução, né? Então, é claro E que experiência de mercado também, né, Gilmar? com Experiência certeza, também de mercado. Porque né? conhecer, ok, mas tem que ter experiência de já ter implementado, já ter feito, já ter entendido os problemas que ocorrem, os problemas que podem acontecer só ali naquela conversa, sabe? Isso também é bem importante, experiência empresarial. Importantíssimo, né? Você ter de saber o seguinte, que você tem na sua grade de clientes um cliente semelhante àquele que você está trabalhando, que ele tem a mesma volumetria, uma volumetria parecida, mas ele está pagando menos, né? Então, isso é importantíssimo. Eu dei uma sumida aqui. Oi, Gilmar? Eu acho.
Não sei se você caiu. Bom, peraí. Se ficou- Não, acontece ao vivo, tá tudo bem. Quem sabe faz ao vivo. Não, pera um pouquinho só que eu já vou restabelecer aqui, minha. Tá tudo bem. Sumiu. Deixa eu ver Não, aqui, eu acho mas que. Pode ir não, falando, tranquilo. Jaine, enquanto Mas eu enquanto tento. você tenta resolver o seu probleminha, tá tudo bem, tá, Gilmar? A Ah, gente tá ao voltei. vivo, essas coisas realmente podem acontecer. Estou aqui. Mas, realmente, Gilmar, como você estava comentando, né? Tudo acaba voltando para a governança, acaba voltando para esse medo que as empresas têm de fazer isso. Elas têm que arriscar. A gente tem que arriscar, a gente tem que conversar ali, estar ali com elas e mostrando de fato o quanto elas podem estar perdendo por essa falta de governança, o quanto elas perdem com isso, e quanto também elas poderiam ganhar investindo nesse tipo de governança, né? E ver esses números e essa realidade, ela vê essa realidade desenhada, né? Na prática, ela mostra como que a gestão dos ativos, ela não é só um capricho técnico, não é só, eu quero, vou fazer. Não, ela é essencial, ela é uma estratégia de sobrevivência e uma estratégia de crescimento de negócio, né, Gilmar? Só que eu tava dando uma olhadinha ali e o nosso tempo, ele voa, né? O nosso Ah, bate-papo que aqui, ele pena. foi, ele foi bem produtivo. Mas assim, se a gente puder tirar uma lição de hoje desse nosso encontro, é que a eficiência operacional, ela não é apenas sobre cortar os custos a qualquer preço. É sobre garantir que cada ativo tecnológico ele gere um valor possível, ele gere o máximo de valor possível, né, durante cada dia da sua vida útil. E as empresas, elas conquistam, né, visibilidade, controle e governança, elas saem na frente. Quem tem tudo. Elas reduzem também o desperdício, elas ganham previsibilidade financeira e elas blindam as suas estratégias. Gilmar, eu recebi algumas perguntinhas aqui, eu vou dar uma lida nelas para a gente poder responder aqui, tá bom? E para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo bem enriquecedor. Só um Claro. minutinho que eu vou. O nosso chat está aberto, quiserem mandar perguntas, sintam-se à vontade, todos são bem-vindos. Acredito que todo mundo tem alguma pergunta para fazer. E a gente tem uma aqui, deixa eu dar uma lida nela. Aqui, ó. A gente tem uma da Letícia. Ela falou assim, ó, somos uma empresa com mais de 10 mil colaboradores distribuídos em diversas unidades de negócio. Hoje temos ferramentas diferentes para inventário, CMDB, contratos e gestão financeira. Na experiência de vocês, vale mais a pena integrar esses ambientes gradualmente ou substituir tudo por uma plataforma única? Quais fatores devem orientar essa decisão? Ótima pergunta, muito obrigada, Letícia. Sua pergunta foi muito, muito boa. Muito boa mesmo, muito boa. E aí, Gilmar, que você fala pra gente sobre isso? Como Olha, que. Letícia, pergunta boa e a resposta vai ser melhor ainda, porque a nossa solução, o Ativo Control, ela é uma plataforma que atua como um orquestrador. O que significa isso? Ela foi desenhada para ela se integrar com qualquer outro sistema. Então, se você tem SAP, se você tem Oracle, se você tem TOTO, se você tem MPro, enfim, o que você tiver, a plataforma ela foi desenhada para se agregar a isso que você tem, né? Então, você não precisa, e aliás, não precisa mesmo, se indispor com o que você tem, muito pelo contrário, né? A nossa plataforma ela está aí para capturar todas essas informações que você tem nesses vários sistemas e gerar relatórios capturando informações de todos esses sistemas, não é? E gerando relatórios em BI, inclusive, não é? Então, você ter essas plataformas é extremamente importante, né? Por quê? Que nós vamos nos integrar com aquilo que você tem, não é? E você vai conseguir buscar as informações que você precisa num único repositório. Acredito que hoje, para você obter informações, você tem que acessar as diversas plataformas que você tem. Através do nosso sistema e de nossa plataforma, não. Você vai acessar isso em um único lugar, o que é fantástico, né? E assim, Gilmar, vi que você deu uma comentada sobre ativo, né? A gente também tem uma pergunta aqui do Pablo relacionada a ativo que ela é muito boa. Ele falou assim, ó, poderiam, por gentileza, citar um case de sucesso da ativo, onde vocês foram além da automação e ajudaram um cliente a repensar seu modelo de negócio no que tange a governança, atuando de forma proativa e consultiva desde implantação, perdão. Aí ele falou, né? Se não pudesse estar o nome da empresa, porque realmente é complicada essa questão, mas seguindo
seguindo essa linha de raciocínio, fala aí pra gente um case de sucesso. Eu sei que você comentou dois, mas ele que tá querendo saber diretamente da Ativo. Bom, Pablo, a Ativa é uma empresa aí que tem 39 anos de mercado, né? E uma Experiência de empresa que mercado. sempre foi voltada a software de gerenciamento, né? Começou lá com software para gerenciar telemarketing e tal, e já há alguns anos a Ativo desenvolveu essa plataforma que é Ativo Control, que é uma plataforma própria, desenvolvida internamente e que constantemente está sofrendo melhorias, né? Então, cases, é complicado a gente citar empresa, nome de empresa, até por uma questão aí do nosso NDA junto aos nossos clientes, né? Então, eu não vou poder fazer isso, mas eu vou poder exemplificar, sim, né? Empresa no setor bancário, por exemplo, que você entende que o setor bancário é um setor complexo, normalmente investindo muito em tecnologia, mas o engraçado é o seguinte, o setor bancário ele investe muito em tecnologia de proteção de dados, mas não investe em tecnologia de governança, né? Porque o que interessa para o banco é a proteção de dados, o que é lógico, né? Mas nos deparamos com um setor bancário também que não tinha essa gestão sobre os seus ativos, que são inúmeros, né? Então, fazendo um trabalho também de levantamento dessa governança, como é que isso se dava, como é que isso era gerido, qual era a gestão que havia sobre esses ativos, é, houve um ganho excepcional, né? Aliás, ainda está havendo, é um grande case nosso, o setor de banco, que eu não vou citar, mas é um grande case, né? Que é um setor que normalmente as empresas falam, não, o banco, o que não falta é dinheiro para investir. Realmente não falta, mas tem que saber investir certo, né? Mas tem que saber investir, tem que Tem que saber, saber com quem investir, onde é, investir, por quem investir. exatamente. E Então, essas são perguntas que eu acredito que a Ativo consiga responder, né? com A Ativo, certeza. ela, com certeza, sim. Então, assim, Pablo, nós temos aí vários cases, né? Ativo com uma empresa de 39 anos e nessa parte de gestão há 10, você imagina a quantidade de cases, né? Que nós temos aí comprovando a eficiência do nosso trabalho, a seriedade do trabalho, a capacidade operacional, né? E principalmente assim a experiência das pessoas que atuam dentro da Ativo, né? Todas as pessoas que estão na Ativo, elas têm uma experiência muito grande, né, de conhecimento do trabalho, da necessidade dos clientes. Você veja, por exemplo, que 98% das nossas implantações são feitas em 30 dias. Para que isso aconteça, Isso é um. Pablo, é necessário ter uma grande experiência. E olha que quando você chega numa empresa, você sempre pega um ambiente complicado, né? E eu vou lhe dizer uma coisa também, Pablo, que não é comercial de TV, mas nos últimos tempos, nós estamos conquistando os clientes que já tinham uma plataforma de governança, entendeu? Mas essa plataforma não entregava o que nós entregamos. Por exemplo, a maioria delas não tinha essa capacidade de ser um orquestrador, né? De absorver tudo que a empresa tinha de sistema que ela investiu, não é? Nós conseguimos nos integrar com esse sistema para entregar uma solução benéfica, né? Uma boa solução boa. É isso. Obrigada, viu, Gilmar? Espero, eu acredito que tenha respondido a pergunta do Pablo e da Letícia. Muito obrigada. Eles foram os únicos que participaram, mas eu agradeço imensamente a pergunta de vocês, de Eu coração. É também, eu também. bem interessante vocês estarem aqui. Infelizmente, o nosso Ativo Talks chegou ao fim. Eu quero agradecer imensamente novamente a você, Gilmar, pelos insights valiosos e por compartilhar essa bagagem prática com a gente, tá? E todo mundo também que pôde acompanhar aqui a gente no Ativo Talks. Obrigada por poder tirar um tempinho para poder conversar com a gente e ouvir também o que a gente tem a dizer. Obrigada, viu, Gilmar? Te Imagina, eu que agradeço. agradeço essa oportunidade, né, de conversarmos sobre esse tema que está no radar de todos os gestores de TI, né? Não existe um gestor de TI que não tenha essa necessidade de gerenciamento no radar,
E nós estamos aqui para oferecer isso, para entregar isso de uma forma que ninguém entrega. E uma coisa, e uma dica para os gestores, não tenham medo, não tenham medo de arriscar em nada. Os riscos fazem parte, mas se você ainda tem uma dúvida, chama a gente, vem falar com a gente, procura o nosso site ou o nosso Instagram, manda uma mensagem, a gente vai ter uma conversa sem, sem tantos interesses, a gente só quer ajudar vocês a entender o que está acontecendo. E se você quer saber mais como transformar a gestão dos ativos da sua empresa, continua acompanhando a gente nos nossos canais até o próximo Ativo Talks. E para quem for realmente procurar, as nossas redes sociais é Ativo Tecnologia e o nosso site é www.ativotecnologia.com.br. Muito obrigada a todo mundo que participou e um ótimo dia. Tchau, tchau, viu? Tchau, Tchau, tchau. Vai, Gilmar. Brasil! Obrigada. Vai, Brasil.